Fala pessoal, aqui é o professor JB, também conhecido por alguns como Johnny B, né? Professor Johnny Bernardo. Nós estamos dando continuidade no nosso curso Imersão no Modalismo, como refutar a teologia unicista, que é parte do nosso trabalho, é uma extensão do nosso trabalho, o livro que estamos para lançar em 2025, Delírios de um Teólogo Unicista. E você que é nosso aluno, nossa aluna, você receberá gratuitamente a versão em PDF e versão impressa também no seu endereço. Tá? Vamos dar continuidade daquela mesma forma que nós estamos trabalhando nas demais aulas. Vamos ampliar a tela aqui para a melhor visualização. Então, o modalismo e o concílio de Nicéia. Objetivos da aula: apresentar os principais elementos relacionados ao Concílio de Nicéia, apresentar alguns questionamentos sobre a relevância do modalismo quando do Concílio de Nicéia, apresentar os elementos que provam que o modalismo não era a crença dominante nos 3 primeiros séculos da era cristã. Portanto, nesta aula, os objetivos são de apresentar os principais elementos relacionados ao Concílio de Nicéia. E é importante que, durante o percurso desta aula, você tome nota do que nós vamos trabalhar e falar durante esta aula sobre a presença do unicismo, do modalismo nesse período. Ou seja, a ausência do modalismo porque não teve representações. E isso é importante, será importante para a sua argumentação, seja num debate, seja na gravação de um podcast, uma palestra, na escrita de um artigo. Lembre que você já é um ativo, já é um agente ativo no Brasil, na sua igreja, no seu estado, na divulgação, na refutação da teologia unicista. Nós vamos cobrir essa área, essa lacuna de ausência de material informativo relacionado ao estudo e análise do movimento pentecostal unicista, movimento modalista. O que foi o Concílio de Nicéia? O que foi o Concílio de Nicéia? Realizado em 325 d.C., na cidade de Niceia, atual Iznik, na Turquia, o Concílio de Nicéia foi convocado pelo imperador Constantino. Tá? Foi convocado pelo imperador Constantino. Foi convocado com o objetivo de buscar um consenso doutrinário no império devido ao avanço do arianismo. Tá? Então, o Concílio de Nicéia ele vai ser convocado pelo imperador Constantino, pós-conversão de Constantino, tá? E ele escolheu como local de reunião, de realização do Concílio de Nicéia, a cidade de seria a atual Iznik, né, na Turquia, porque ali era um grande centro de circulação e de fácil acesso, tanto para bispos ocidentais, trinitaristas, quanto para bispos orientais. Então, ali era uma cidade também, uma cidade de verão, né, do imperador, uma cidade de descanso do imperador, e ele também aproveitou para conciliar, né, o local que ele já estava, era um ambiente agradável para receber os bispos, então reuniram uma grande quantidade de bispos para realizar o Concílio de Nicéia. Então ele foi convocado com o objetivo de buscar um consenso, porque o arianismo do bispo Ário já havia penetrado muitas igrejas e estava dividindo a igreja e, consequentemente, dividindo o império. Se nós dissermos que não havia interesse por parte do imperador em manter a organização, manter o império unido, nós estaremos sendo injustos, né, e incoerentes. Né? Havia, sim, esse objetivo do imperador de manter o império unido, né, evitar uma divisão do império por questões religiosas, daí porque ele convocou o Concílio de Nicéia. O papel de Constantino foi apenas de convocar, reunir os bispos para que eles chegassem a um consenso. Não era interesse do imperador colocar às suas mãos o seu poder, a sua autoridade e determinar qual seria a visão predominante a ser aceita pela igreja a partir de então. O que o Concílio de Nicéia não estabeleceu?
primeiro, não estabeleceu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, o que ocorreria somente, né, muito tempo depois, em 380 depois de Cristo. E isso já sob o bispo Teodósio, né, o imperador que sucedeu, né, já estava no poder, né, do Império Romano. Foi em 380 que o cristianismo foi, de fato, oficializado como a religião do Império Romano, e não em 325. Não estabeleceu o cânon do Novo Testamento, o que ocorreu em outro concílio, o de Cartago, né? Não estabeleceu ou desenvolveu a doutrina da Trindade, o que ocorreu de forma definitiva com o concílio niceno-constantinopolitano. Essa palavrinha é difícil, né? Então, quais foram os objetivos do concílio de Nicéia? Primeiro, é importante ressaltar, mais uma vez, que Constantino, o imperador Constantino, que já era convertido, alguns criticam, principalmente os opositores do cristianismo, da doutrina da Trindade, criticam Constantino, dizendo que Constantino não tinha se convertido. Ele, na verdade, ele foi estrategista, inteligente em usar o cristianismo com o objetivo de dominar, né, de continuar com o domínio unificado do império. Constantino, de fato, havia se convertido e ele, de fato, politicamente, percebeu essa necessidade, né? Porque também poderia dividir ainda mais a igreja. Isso vai culminar na divisão entre a igreja ocidental e oriental em data posterior, né, ao Concílio de Nicéia. Então, não havia esse objetivo por parte do imperador. Também o Concílio de Nicéia não estabeleceu, né, tanto os opositores da doutrina da Trindade, do cristianismo, como o autor do Código da Vinci, ele se defende a ideia de que o concílio oficializou o império, a igreja, como a religião oficial do Império Romano. E também, de acordo com Dan Blau, autor do Código da Vinci, o Novo Testamento, de acordo com ele, foi reconhecido e estabelecido no Concílio de Nicéia. Isso é um erro histórico. Ele somente seria reunido, né, os 27 livros, após o Concílio de Nicéia, e não no Concílio de Nicéia. Também o Concílio de Nicéia é outro fato histórico que é deturpado tanto por modalistas quanto por testemunhas de Jeová e congêneres, de que o Concílio de Nicéia estabeleceu a doutrina da Trindade. Isso não aconteceu. O objetivo do Concílio de Nicéia foi debater com relação à divindade de Cristo, né? E também houve outros debates relacionados à liturgia, né? Não foi somente um debate específico sobre a divindade de Cristo. Haviam outros debates que precisavam ser feitos que foram feitos, né, por ocasião do Concílio de Nicéia. Principais resultados do Concílio de Nicéia: condenação do arianismo, formulação do credo de Nicéia ou credo niceno, estabelecimento da data da celebração da Páscoa. Esse foi um dos outros debates que se deu por ocasião do Concílio de Nicéia. Promulgação de cânones com regras disciplinares. Então, esses dois últimos tópicos aqui, esses dois últimos elementos, foram também discutidos por ocasião do Concílio de Nicéia e se chegou a um consenso com relação a esses dois eventos, porque também haviam muitas disputas com relação a esses dois casos específicos. A Páscoa, a celebração da data da Páscoa, e a promulgação de cânones com regras disciplinares. Então, havia uma necessidade disciplinar, né, o cristianismo que estava se organizando, né? Embora a igreja não foi estabelecida nesse concílio, não se reconheceu o Concílio de Nicéia, mas se discutiu alguns elementos, né, que eram necessários serem discutidos. Mas o foco da nossa análise aqui, e o foco principal da análise do Concílio de Nicéia, que fez com que bispos idosos se locomovessem do Ocidente e do Oriente, e a grande maioria eram bispos que representavam o arianismo, e não o trinitarismo,
O objetivo deles era discutir, analisar, se debruçar com relação à divindade de Cristo, né? Porque havia esse debate entre os defensores da doutrina da Trindade, dentre os quais Hipólito de Roma, Tertuliano, Novaciano, Agostinho de Hipona, né? Embora seja posterior, muitos teólogos e apologistas que defendiam a doutrina da Trindade em oposição ao arianismo diário, que era aquela versão, era uma nova versão do monarquianismo dinâmico ou docetista, que negava a divindade de Cristo, que dizia que Cristo ele somente passou a existir após o seu nascimento em Belém, o seu nascimento a partir de Maria, né, a Virgem Maria, né, que Jesus teria sido adotado como filho de Deus no percurso da sua jornada na Terra, particularmente após o seu batismo e recebimento do poder do Espírito Santo. Então havia essas divergências entre trinitaristas e arianistas. E, de fato, o arianismo ele se estabeleceu como uma força, uma grande força que fazia oposição ao trinitarismo. Havia até certa preocupação de que o arianismo iria sobrepujar os trinitaristas, tamanha era a força do arianismo, porque o arianismo trazia consigo a ideia de que é possível ascender à divindade, mesmo que não seja, mesmo que ele reconhecesse apenas uma divindade, mesmo que o arianismo reconhecesse apenas um único Deus, mas eles eram partidários também do enoteísmo, né? Que é essa crença de que existe um único Deus, que esse único Deus deve ser unicamente ele adorado, mas que existem outros deuses, né? Porque a forma como os arianistas interpretavam a sua doutrina levava a essa ideia, porque, segundo eles, Jesus ascendeu, né, a um Deus inferior, né? E o que vai também inspirar Charles Taze Russell, né, em 1848, a criar, né, os discípulos, os estudantes da Bíblia, e posteriormente as testemunhas de Jeová, com base nessa ideia arianista e docetista. Tá? Então, o Concílio de Nicéia teve como esses objetivos, teve estes resultados. Então, o arianismo acabou sendo condenado pelo Concílio de Nicéia após um longo debate. Veja que chegou-se, de fato, a um consenso. Os próprios bispos arianistas perceberam a validade do debate, das colocações dos poucos bispos trinitaristas, e eles perceberam que, de fato, né, o arianismo não seria, né, interessante para ser a religião ou a corrente doutrinária, teológica a predominar na igreja. Não que eles tivessem abandonado o arianismo. É provável que alguns, né, e não existe prova histórica para isso, tenham, de fato, abandonado, né, essa visão arianista e aderido ao trinitarismo. Mas não há prova histórica. Estamos aqui apenas conjecturando. Erros de David Cabernade. Esse camarada aqui hoje está um pouquinho mais idoso, né? Ou está um pouquinho mais maquiado nessa imagem. Mas, enfim, ele é o presidente da Igreja Pentecostal Unida Internacional, lá nos Estados Unidos, autor do livro David Cabernade. Talvez ele nem saiba ainda, né, que nós refutamos o seu livro com o nosso livro Delírios de um Teólogo Unicista. Nós vamos fazer também uma versão em outros idiomas, principalmente em língua inglesa e espanhola, e acredito que vai chegar até ele, essa pequena bomba vai chegar até o colo dele, espero eu, né? Mas a ideia é estabelecermos um diálogo, estabelecermos um debate sadio, apesar de nós colocarmos o termo delírios, né, na capa do nosso livro, né? Mas é mais para debater a ideia de que a forma como ele interpreta as escrituras parece de alguém que está delirando. Por quê? Porque ele nega a distinção das pessoas e, para conciliar a sua visão unicista, unitarista, com o monoteísmo tardio, o monoteísmo judaico original, ele fala que Deus se manifesta em papéis, modos, relacionamentos, coisa que não tem base bíblica e não tem base lógica, dado o fato de que Jesus orava ao Pai e muitas vezes sozinho, dado o fato que no batismo de Jesus nós tivemos o Pai no céu, o Espírito Santo descendo em forma semelhante a uma forma corpórea, né? Nós vamos debater posteriormente com relação a isso, quando estivermos na nossa aula sobre distinções no Novo Testamento.
Mas as Escrituras deixam nítido, particularmente o Novo Testamento, deixa nítido que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas. Não existe isso de manifestações. Isso saiu da cabeça dos modalistas e foi adotado principalmente por David Cabernat, e hoje ele é o guru, né? É o mentor intelectual, embora não seja o principal intelectual do segmento unicista. Jason Dully, que é mais novo que ele, é um dos principais intelectuais. Inclusive, Jason Dully faz críticas à própria corrente majoritária, predominante dentro das diversas igrejas pentecostais unicistas, porque existem diversas igrejas, não são poucas, né? Nós vamos falar sobre isso quando nós chegarmos na nossa aula, falta pouco, né? Sobre o ressurgimento do pentecostalismo unicista no 20º século, nos Estados Unidos, né? No 21º século, melhor dizendo, nos Estados Unidos. Então, em seu livro A Unicidade de Deus, David Cabernat faz 3 afirmações equivocadas com relação ao modalismo. Primeiro, argumenta que o modalismo era a crença dominante nos 3 primeiros séculos da era cristã, algo que já refutamos. Argumenta que o modalismo foi substituído pelo trinitarismo no final do 3º século, não que tenha sido substituído, né? Ele fala de uma forma como se a igreja ou o imperador, imperador romano Constantino tenha expulsado os modalistas das suas terras, tenha denegrido, perseguido, martirizado, queimado seus livros, que não, na verdade não se tem provas de que houvessem livros publicados nesse período. Mas a ideia de David Cabernat e dos demais pentecostais unicistas a partir do século XXI é de que o cristianismo subjugou, né, o trinitarismo subjugou o modalismo e impediu o seu avanço, coisa que não aconteceu. O que aconteceu foram intensos debates que começam com Hipólito de Roma com seu Contra Noetum e Tertuliano, particularmente Tertuliano, com o seu livro, o seu tratado Contra Praxeas, né? E também a contribuição do bispo Dionísio de Alexandria e demais bispos, demais lideranças da igreja que combateram duramente a doutrina modalista com base apenas fazendo uso de argumentos teológicos, bíblicos e históricos, né? E eles acabaram por abrir, né, os olhos dos cristãos e de muitos. Não vamos aqui sermos mentirosos em dizer que não houveram muitos bispos, lideranças da igreja, até mesmo da alta cúria da igreja, da alta liderança da igreja, que aderiram de alguma forma ao modalismo, né? Isso de fato aconteceu. Mas após esse intenso debate, o modalismo deixou de existir após o 4º século, né? Até o século 21º, século 21, o modalismo foi representado por pouquíssimos líderes, né? Como veremos nas próximas aulas. Não teve uma representação na igreja. Então, essa ideia de David Cabernat, que o modalismo era a crença oficial, não tem base bíblica, já demonstramos isso, não era predominante nos 3 primeiros séculos, embora tivesse certa influência sobre a igreja, né? E também David Cabernat argumenta que Constantino influenciou na aprovação da doutrina da Trindade, o que não aconteceu. O que Constantino queria, além do fato, né, dele ter se convertido, porque de fato se converteu, e nós não podemos julgar sem termos bases históricas confiáveis, ele queria, sim, também a unificação, queria a manutenção da paz e da unificação do império, né, a manutenção do império unido. Não queria divisões, que também, obviamente, né, não liguemos, né, esse fato de que era importante para ele ter um império unido. Isso era fundamental e continua sendo fundamental para qualquer governo, principalmente governos imperiais e impérios que têm como base realistas, como o Império Britânico, né? É importante ter o domínio, o controle do império, né, o controle territorial, mas não que Constantino tenha
de alguma forma, influenciado nos resultados do Concílio de Nicéia. Isso não aconteceu. Ele deixou que acontecesse os debates e os próprios bispos chegaram a um consenso. Até porque, se Constantino quisesse que houvesse uma pendência aí, houvesse que a balança pendesse mais para o trinitarismo, para a doutrina da Trindade, ele não teria convocado pouquíssimos bispos, ou teria trazido mais bispos do Ocidente que eram trinitaristas, e não aconteceu isso. Eram poucos bispos do Ocidente e a grande maioria eram arianistas. Então, se fosse do interesse dele aprovar a doutrina da Trindade, ele teria feito isso, teria trazido mais, teria promovido, né, melhores formas de locomoção para trazer esses bispos mais idosos para participar do Concílio de Nicéia, o que ele não fez. Então, o argumento de Bernard sobre a dominância do modalismo é um erro, porque, além de Noetus, Praxias, Sabélio, de alguns discípulos próximos e uns poucos líderes de Roma, Alexandria e Cartago, não há um número razoável de cristãos que professassem a teologia modalista. Né? O trinitarismo não substituiu o modalismo, porque o trinitarismo sempre foi a crença dominante, embora até pelo menos o final do primeiro século ainda não havia sido devidamente sistematizada. Né? Falamos aqui com referência à doutrina da Trindade. Né? O trinitarismo já era a crença dominante na igreja, embora até o final do terceiro século não houvesse esse pacote, essa doutrina sistematizada, organizada, o que vai se dar somente após o século II, com a contribuição dos teólogos e apologistas que já mencionamos em aula anterior. Constantino e a Trindade. Então, o imperador Constantino não atuou com o objetivo de aprovar a doutrina da Trindade. Primeiro, porque o Concílio de Nicéia não deliberou sobre a Trindade, e sim sobre os argumentos de Ário. Segundo, porque, segundo Robert M. Brown Jr., autor de Por que Devo Crer na Doutrina da Trindade, dos 318 bispos que participaram do Concílio de Nicéia, a ampla maioria, era defensora do arianismo. Então, aqui nós temos como base, como fundamentação histórica, o livro Por que Devo Crer na Doutrina da Trindade, em que Robert ele mostra, com base em provas históricas, que dos 318 bispos convocados, poucos eram defensores da doutrina da Trindade. Então, a balança estava pendendo mais para os arianistas. Onde estava o modalismo durante o Concílio de Nicéia? Já que os modalistas gostam tanto de falar sobre o Concílio de Nicéia, de criticar e defender que Constantino, de alguma forma, atuou pela aprovação do trinitarismo, de que o modalismo foi substituído à força no final do terceiro século, nós questionamos. É importante que você também faça esse questionamento, né, nos seus debates, podcasts, palestras, artigos. Você questione, né, onde estava o modalismo durante o Concílio de Nicéia? Cadê? Onde estavam os representantes? Né? Uma vez que David Cabernade afirma que o modalismo era a crença dominante, com esse, entre aspas, nos 3 primeiros séculos, onde estavam os representantes do monarquianismo modalista? Queremos saber, né, porque não se fala em representantes modalistas nesse concílio. Posto que o modalismo começou a se desenvolver no final do segundo século e o arianismo, né, aí a partir, né, entre o terceiro e o quarto século, na verdade, porque o modalismo não teve representantes no Concílio de Nicéia. Onde estavam os defensores da doutrina teatral de David Cabernade? Nós usamos muito esse termo teatral no nosso livro Delírios de um Teólogo Unicista, para retratar essa doutrina modalista unicista, que na verdade é um grande teatro cósmico, porque se Deus ele se manifesta através de papéis, ora Deus atua como Pai, ora Deus atua como Filho e ora Deus atua como Espírito Santo. E também, de acordo com David Cabernade, Deus atua através de outros papéis. Então seria um grande teatro cósmico em que Deus, a cada hora, troca de papel para atuar nesse palco. Né?
É isso o que nós criticamos no nosso livro e também porque utilizamos o termo delírios, né, na capa, no título do nosso livro. Então, se o modalismo era esse bambambam todo, né, era a doutrina predominante, que tinha muita influência, onde estavam os representantes monarquianistas, modalistas, por ocasião do Concílio de Nicéia? Porque o seu rival anterior, que foi adotado, né, Arário, bebeu no monarquianismo dinâmico do cetista, onde estavam? Porque lá estavam os seus rivais representados por Ario, né, com a corrente monarquianista dinâmica docetista, que foi reformulada, foi reempacotada pelo bispo Ario, bispo egípcio Ario, né? Onde estavam os representantes. Então, os modalistas têm a obrigação de provar por que, de demonstrar por que não tivemos representantes modalistas por ocasião do Concílio de Nicéia, né? Constantino não convidou os poucos representantes porque não tinha, né, porque o modalismo não tinha uma certa influência no Império, tá? De fato é isso também, né? Mas também porque não era uma doutrina representativa, não tinha uma grande representação na sociedade. O que um governo faz, qualquer governo, através dos seus institutos de pesquisa, é quantificar a quantidade, a representação, né? Hoje, no caso, através de gráficos, né? Através de pesquisas estatísticas. Então, o monarquianismo modalista, embora não houvesse ainda o IBGE brasileiro na época, né, e há outras versões nos demais países, não houvesse essa noção quantitativa de representantes modalistas, de igrejas, comunidades, que haviam aderido ao monarquianismo modalista e que representavam um grupo específico e considerável da igreja, não especificamente da sociedade do Império Romano, mas da igreja, eles teriam sido convidados, né? Não foram convidados porque não era um movimento relevante, né, para ser lembrado pelo imperador Constantino, não que ele estivesse descriminalizando, não estivesse, melhor dizendo, a palavra correta, estivesse sendo crítico ou preconceituoso com os modalistas, mas era porque eles não tinham representação, tá? E isso é uma prova histórica de que o monarquianismo modalista sempre foi uma doutrina irrelevante. Ela só vai se tornar mais relevante com os pentecostais unicistas após o século XXI, após o acampamento de 1913, lá em Arroio Seco, Los Angeles. Na próxima aula, vamos ver alguns detalhes sobre os credos de Nicéia e Niceno Constantinopolitano. Essa palavrinha é difícil, tá? Então, na próxima aula, nós vamos nos debruçar especificamente sobre esses dois credos. É aí que nós vamos ver alguns termos que já são empregados nesses concílios, nesses credos, que vão contribuir também com a formulação, a sistematização da doutrina da Trindade, porque ela ainda estava em processo, né? Novaceno vai definitivamente reunir todos os termos já existentes na época, as argumentações trinitaristas, no seu livro sobre a doutrina da Trindade. Igualmente, Agostinho de Hipona, né, vão realizar, pesquisar e publicar, né? Obviamente que antigamente não havia a prensa, né, as gráficas, como nós temos atualmente, que foram inventadas por John Gutenberg, mas eles já utilizavam pergaminhos e códices e publicavam seus livros, seus tratados, né? Então, através dos credos de Nicéia e Niceno Constantinopolitano, foi que se contribuiu definitivamente para a sistematização da doutrina da Trindade, tá certo? Então, houve uma grande contribuição aí, né, nessa aula nós conversamos sobre o que foi o Concílio de Nicéia e demonstramos com mais provas de que o imperador Constantino, embora tivesse interesse político, que isso é inegável, ele não agiu para que a balança pendesse mais para o Ocidente, né? Ele foi isento, totalmente isento nesse concílio, apenas permitiu que os debatedores se debruçassem,
se desentendesse até de certa forma, porque os concílios não eram fáceis, não eram fáceis. Havia até porrada no meio deles, né? Os camaradas devem ter se pegado lá, né? Mas alguns não tiveram, né? Isso acontece. Já participei de debates que quase descambaram para isso, porque os ânimos vão se exaltando. Então, o que o imperador Constantino fez foi convocar os bispos, reservar um local adequado, que era um local de verão, havia casa de verão do imperador, era um local adequado, com natureza, né, para os bispos poderem debaterem tranquilamente. Né? Então, eles debateram tranquilamente e chegaram a um consenso. Os próprios arianistas aprovaram a resolução final, que culminou com o credo de Niceno, né, o credo de Niceia, né, que será objeto de nosso estudo na próxima aula. Então é isso, pessoal, até a próxima aula, e estou aguardando as atividades que nós colocamos na aula anterior. Você pode postar, você pode postar até o final do curso. Você pode postar no grupo ou enviar no nosso e-mail, que nós já colocamos todos os detalhes no grupo do nosso curso Imersão no Modalismo. E em 2025, né, agora no começo de 2025, você terá acesso ao nosso livro. Você que está começando conosco agora, no finalzinho agora de 2024, comecinho de 2025, você terá acesso ao nosso livro Delírios de um Teólogo Unicista. Forte abraço aqui do professor JB, Johnny Bernardo. Aquele abraço.